Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1. A gente vai ler os versos de 1 a 5. O título dessa mensagem é A Pátria que nos espera. Nós vamos ler o texto, orar, vamos meditar nessa porção da Escritura, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, nem murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. Senhor, esta é a Tua palavra, que é poderosa, que é linda, que é viva, que esmiuça a penha, que penetra nos lugares que nós não podemos alcançar. Só de ser lida, ela já faz o papel para o qual foi destinado. Então, Senhor, eu peço nessa manhã que o Teu Espírito comunique as Tuas verdades ao coração desses irmãos que nos ouvem aqui, os que ouvem pela internet agora, os que ouvirão depois. Pedimos que o Senhor mesmo seja o vivificador dessa palavra em cada coração. Em nome de Jesus oramos. Amém. Você viveria a vida que tem hoje, sujeito às mesmas condições, eternamente? Você está satisfeito com a sua condição física, espiritual, financeira, emocional, hoje? Você já imaginou o que significa viver eternamente? Quem daria conta de viver eternamente? Irmãos, quando nós lemos nas Escrituras sobre promessas de vida eterna, nós só conseguimos aprender isso em termos comparativos, quando nós fazemos alguns recortes de boas experiências que nós vamos acumulando ao longo da vida. É uma pena que muitos cristãos pensem ainda que o céu não passa de uma visão antagônica, contrária a esses momentos ruins que a gente tem aqui na terra. É triste, inclusive, mencionei aqui, quando eu estava preparando o sermão, não podia esquecer, de tantos livros que li do pastor John Piper, que cunhou um termo, hedonismo cristão. E quando algumas pessoas ouvem esse termo, parece que ele está reforçando essa ideia que eu acabei de dizer que não está correta. E eu tenho certeza que o pastor John Piper não pensa desse jeito. Para ele, o céu não é só um lugar em que nós teremos boas experiências e prazeres multiplicados às quintésimas potências, ou que nós teríamos um lugar em que as sensações não teriam limite, Adrenalina até aonde você não imaginar mais, endorfina e toda essa coisa boa que você consegue nas academias por alguns segundos. Não, o céu não tem nada a ver com isso. Embora a Bíblia diga
que lá é um lugar de delícia. Embora a Bíblia diga que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Mas todas essas metáforas, elas dizem respeito a algo que nós, como pessoas que vivemos encerrados nessa existência, precisamos enfrentar. Eu gosto de ilustrar isso de duas maneiras. As maneiras clássicas, né? Primeiro com o tempo e com o espaço. Mas primeiro vamos falar do tempo, porque talvez seja mais fácil da gente perceber. O tempo, a experiência do tempo que eu e você temos com ele é muito estranha, né? Porque ela é meio dualista. A experiência de tempo, que nós chamamos de tempo, geralmente é a vida ordinária. Mas quando você encara a vida ordinária, para muita gente ela vai ficando pesada, não é assim? Enfadonha, alguns vão se entediando, porque a rotina, pena que essa palavra perdeu o sentido também, é algo que te prende no tempo. Então, para a gente equilibrar essa equação, a gente tem uma experiência que nós não temos muito costume com ela, que é a experiência de não tempo. O que é a experiência de não tempo? A gente chama isso de férias. Né? Olha o nome do negócio, férias. Né? Tem até meme rodando aí agora. Tem um monte de dia de férias, né? Os professores já estão tudo de férias. Né? A menininha lá assim. Né? Ah, que horas são, né? Você perde a noção do tempo. Né? Quando você faz essa comparação do que é tempo e o que é não tempo, você, então, está simplesmente deslocando as suas impressões sobre essa experiência. A experiência de não tempo é uma experiência que nós não precisamos nos importar com ela. Mas o tempo não para de passar. A vida continua te levando para o lugar que ela tem que te levar. O que muda, meus irmãos, é a maneira como nós desfrutamos do tempo. O que muda é a maneira como nós olhamos para a realidade e desfrutamos dela. E aí você vai me perguntar, o que isso tem a ver com o texto de Pedro, né? Tem alguma coisa a ver? Você vai entender. Pedro, ele está escrevendo, endereçando a sua carta, logo no versículo 1, ele endereça a sua carta com duas palavras importantes e que dentro de um contexto, né, de quem é estudioso da Escritura, sabe que Pedro aqui está escolhendo cada palavra cuidadosamente. Ele endereça a carta aos forasteiros. Talvez na sua Bíblia esteja peregrino, né? Algumas traduções, peregrino é uma boa tradução. Os eleitos que são forasteiros e estão na diáspora. O que isso significa? De que diáspora ele está falando? Da diáspora dos judeus? Né? Veja que esse termo é muito comum dentro do ambiente judaico, né? Em que os judeus estão sempre sendo dispersos da terra, nos exílios. Nós estudamos aqui o livro de Daniel, né? E vários outros momentos em que eles são retirados da sua terra. Veja, irmãos, o contexto da carta aqui é muito importante para nós, porque ele está escrevendo a essas 5 regiões que estão citadas aí. Regiões importantíssimas, porque quando nós conectarmos com outros textos das Escrituras, nós vamos entender o que Pedro está dizendo para essa plateia. Os irmãos que estão na diáspora, os eleitos na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia e no Ponto. Veja, irmãos, é importante observar por que essas regiões estão sendo citadas aqui, porque isso vai dizer do ministério de Pedro a esses irmãos. Há uma menção sobre essa área aqui em Atos capítulo 16, nos versos 6 e 7, em que estava ali havendo uma discussão, né? Muitos gentios chegando à comunidade dos eleitos. Então, Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, tinham acabado de ter aquela discussão, né, do concílio ali de Jerusalém. E Paulo diz
com todas as letras, citando exatamente essa região aqui, que ele foi impedido pelo Espírito, olha, de evangelizar nesses lugares. Isso é importante e significativo para a mensagem que Pedro vai trazer em todas as duas cartas. Vamos pensar na palavra eleitos. Eu brinquei aqui de manhã, né, que os calvinistas colocam até colete à prova de bala quando você escuta essa palavra eleição, né, que agora é hora de brigar. Né? Calvinista adora eleição, predestinação, sai tiro para todo lado. Né? Eu brinquei aqui também, viu, Guilherme, que Pedro não foi abduzido que nem aquela irmã que você pregou aqui semana passada. Não achou um buraco de minhoca para encontrar com João Calvino 1500 anos depois. Não é isso que está rolando aqui não, tá, gente? Essa irmã não foi, que foi abduzida, foi só da pregação do Guilherme. Vocês assistam aí da semana passada. O que Pedro está falando ao mencionar essa palavra eleição? Pedro, meus irmãos, ele está se referindo ao que toda a carta vai ser dito. A mensagem central que nós, evangelistas, todo o povo de Deus, precisa carregar. A mensagem do Evangelho, da história pactual de Deus com o seu povo. Pedro não está apenas dando uma aula de soteriologia. Pedro não está interessado apenas em dizer da salvação dessas pessoas, como ela ocorre, o que Deus pensou lá. Não, essas discussões deixa para os meninos da internet aí, do Instagram. Não é disso que ele está falando. Ele está dizendo que esse povo, a quem ele está endereçando a sua carta, eles fazem parte do povo eleito de Deus por causa do Evangelho. E agora eles pertencem a esse povo por causa da eleição. Deus está introduzindo esses irmãos na comunidade dos eleitos. Quem eram os eleitos? Durante muito tempo eu lia a carta de Pedro, né, e eu aprendi em algum tempo aí da vida que Paulo era o apóstolo aos gentios e Pedro aos judeus. Isso facilita muito, né, a interpretação dos textos, porque Pedro, como um bom judeu, ele usa um repertório carregado de muitas palavras. Quando você lê o texto com atenção, você vai ver que cada palavrinha ele está se referindo a um texto do Antigo Testamento, inclusive a eleição. Seria muito fácil pensar que Pedro está se dirigindo aos judeus em diáspora. Mas aqui nós precisamos lembrar também daquele evento de Atos, capítulo 15. E não foi dessa vez, eu já tinha me atentado a isso, mas me lembrei que quem começa aquela discussão sobre o que os gentios deveriam fazer ao pertencer à comunidade é o próprio Pedro. Quem levanta a questão do que deveria fazer um gentio ao pertencer à comunidade cristã, que naquele momento era majoritariamente de judeus, é o próprio apóstolo Pedro. Você pode conferir na sua Bíblia. Atos, capítulo 15, lá no verso 6, né, quando ele levanta essa discussão, e aí a gente sempre lembra, né, do Tiago, mas o Tiago só entra na conversa quando ele bate o martelo, é isso mesmo. É exatamente isso, né, que eles se abstenham do sangue, aquela decisão que eles tomaram lá, né? Olha, qualquer gentio que quiser pertencer à comunidade, faça isso, isso e isso, creia em Jesus e está tudo certo. Meus irmãos, nós precisamos lembrar que são decorridos aqui pelo menos 35 anos da morte de Jesus. Essa carta está sendo escrita num período posterior para uma plateia de irmãos que haviam crido no Evangelho, mas agora eles estavam isolados da comunidade. Se os historiadores estão corretos, né, nós ainda não temos a dispersão no ano 70. Essa carta foi escrita aí por volta de 64, 68. Esse é o período da datação dessa carta. O templo foi destruído em 70 e depois os judeus foram dispersos. Então há muitos indícios que Pedro está falando para uma plateia de pessoas
crentes em Jesus, não necessariamente judeus. Veja o capítulo 3, aliás, perdão, capítulo 4, vai aí na sua Bíblia, versos 3 e 4, onde ele deixa isso muito claro. E também vai nos ajudar a perceber o contexto, né, de não pertencimento desse povo. O que estava acontecendo com esses irmãos? Olha o que Pedro diz. Porque basta que, no passado, vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e detestáveis idolatrias. Por isso, as pessoas, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Pedro deixa muito claro que ele está se dirigindo a pessoas que tinham esses hábitos de libertinagem, de bebedeiras, de carnalidade, antes de pertencerem à família de Deus. Esses irmãos do Ponto, da Galácia, da Bitínia, eles não foram criados em ambientes judaicos. Eles não foram criados ouvindo semanalmente a exposição da lei nas sinagogas. E muito menos essas pessoas poderiam frequentar o templo, porque havia ali o átrio, o templo ainda estava de pé. Eles podiam ficar do lado de fora. Essas pessoas, do ponto de vista geográfico, estavam deslocadas da comunhão que os irmãos judeus participavam ali juntos. Que Pedro, confirmando as palavras de Paulo, vai dizer: o que Jesus faz? Ele quebra o muro de separação para trazer aqueles que estavam fora para dentro. Agora não há distinção entre grego, judeu. Não existe isso mais. Para entrar e pertencer à família de Deus, basta crer em Jesus. Mas essas pessoas, elas foram criadas num ambiente totalmente diferente. Esses irmãos aqui, que creram em Jesus, eles foram forjados nas filosofias da época. Eles não liam a Torá, eles liam Platão, Epicuro. Eles liam todas aquelas teorias místicas, né? Que nós já pregamos sobre isso algumas vezes aqui. Os cultos de misticismo que eram muito comuns naquela região, naquela época. Isso os forjou. Mas tem um momento da vida desses irmãos em que a coisa mudou. Isso que Pedro vai enfatizar em toda a sua carta. Quando eles encontraram o Evangelho, a vida deles mudou. Mudou como? O que o Evangelho faz? Que mudança é essa? Quando eu me converti, eu achava que a mudança era radical. Eu ouço muitos cristãos pensando isso até hoje, né? Eu gastei 40 para resolver esse problema. Se você está com menos que isso, está de boa. Você acha que converte, vai melhorar. Né? Porque te prometem isso. Converte, sua vida vai mudar. Você vai ficar rico, você vai não sei o quê. Pá. Beleza. Aconteceu isso com alguém aqui? Depois que converteu? Viu? Nem precisa pedir para levantar a mão, que eu sei que ninguém vai levantar. Nem precisa. O que muda? O que muda na sua vida? A experiência da salvação é, em algum sentido, a experiência de pertencer ao reino de Deus, mas é também a experiência de não pertencer a esse lugar ainda. É disso que Pedro está falando. O que Pedro está colocando como fundamento aqui é o quê? Aqueles que consideravam que eram donos, o próprio Paulo diz isso, né? Porque deles é o culto, os oráculos, a Torá, os profetas, tudo Deus deu para eles mesmo. Romanos capítulo 11. Mas nós fomos enxertados nessa oliveira e então participamos das mesmas bênçãos que Deus deu para eles. Mas é possível que esses irmãos, por causa, né, da distância e por causa das dificuldades, receberam essa carta porque talvez estivessem com síndrome de vira-lata. Né?
Os irmãos bons são os da igreja tal. Né? Gente boa é só de quem é da igreja Esperança. As outras vão tudo para o inferno. Não recortem essa parte depois, lá nos vídeos. É uma ironia. Não. Quem pertence à comunidade de Jesus, em qualquer lugar, em qualquer espaço, ele não está tratando aqui de uma diáspora física. Pedro quer trabalhar com eles a mensagem do Evangelho que os conecta de volta à pátria celestial. É isso, essa é a mensagem da carta, meus irmãos. O que é o Evangelho? O Evangelho é, sim, Deus fazendo um pacto com o povo judeu, lá em Abraão, chamando Abraão, o primeiro forasteiro. Não foi assim a primeira chamada de Deus a um homem que formou a grande nação, da qual todos nós somos herdeiros? Qual é o chamado de Deus? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. O primeiro crente é um forasteiro, é um despatriado. Deus elege esse povo, e essa é a história do Evangelho, estou contando para você. Deus elege um povo, mas esse povo fracassa miseravelmente. Não obstante, os profetas, Isaías, no capítulo 49, versículo 6, capítulo 56 inteiro, Zacarias, capítulo 4, todo o capítulo, Deus dizendo que escolheu esse povo para ser luz para as nações. Eles fracassaram miseravelmente, mas Deus, fiel à sua palavra, Ele faz cumprir os seus desígnios em Jesus Cristo. Ele, o único que pode dizer, eu sou a luz do mundo. Não é isso? Lucas, capítulo 8, versículo 12. Vocês não deram conta de ser luz do mundo, mas eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Mas quem está fora de mim, não vê a luz, esse andará em trevas. O Evangelho, meus irmãos, é a história de Deus enviando o seu Filho para todo aquele que nele crer. Todo aquele que crê no seu nome, independente de raça, de etnia, de língua, de status social, independente do que for, você que é eleito de Deus, pertence à comunidade de Deus. É um povo que foi formado pelo poder do Espírito para pertencer à comunidade, à pátria celestial, na obra de Jesus Cristo. Não é assim que Paulo vai dizer também? Esse povo andava em trevas. Antes vocês todos andavam em trevas, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Mas no dia que o Evangelho atingiu seu coração, alguma coisa mudou. O que mudou? Mudou, querido, que você não pertence mais a esse mundo. Isso precisa ficar claro para nós. Se você pertence à pátria celestial, você vai ter que conviver com um desconforto. Sabe qual é? O desconforto do despatriamento. Pedro não está falando de lugar geográfico. Pedro não está falando aqui de judeu. Pedro não está falando de algum tipo de pessoa em específico. Ele dirige essa carta àquela região interessado em atingir o coração daqueles que creem no Evangelho. Porque o Evangelho, quando coloca você diante de Deus, também te lança numa experiência paradoxal. De quê? Você acaba de descobrir que não pertence ao lugar de origem. Você sabe que está fora de casa. E a gente tem que conviver com isso. Você sabe que está fora de casa. Quando Pedro usa a palavra eleição, ele está querendo dizer para esses irmãos e para nós hoje, que nós somos estrangeiros nesse mundo. Não interessa
se a gente está aqui ou se a gente está em qualquer outro lugar do planeta. A experiência agora, não só mais de tempo, por isso que eu falei do tempo lá no início, agora a experiência de espaço, de lugar. A experiência de você ter o seu coração preenchido agora. Lembra das perguntas que eu te fiz lá no começo? Você está satisfeito com a vida que você tem hoje, do jeito que você está vivendo? Você sabe que tipo de vida que você tem em Jesus? Você crê que você é um eleito de Deus e vive de acordo com as regras, com os princípios do reino de Deus e não mais com as regras desse mundo? Isso está claro para você? Se você não pertence mais a esse mundo, isso é lógico, né? Lógica simples. Significa que você não vai conseguir se satisfazer com nada que tem nesse mundo. É disso que Pedro está falando. A experiência de não pertencer é a experiência também, né, de deslocamento. Você, embora tenha, né, a convicção de que pertence àquele lugar, você vive nesse lugar. O Evangelho, então, querido, ele te tira desse mundo sem te tirar a vida nesse mundo. É isso? Jesus orando diz isso. Olha, eu peço, Senhor, que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Veja o que Paulo diz também aos Filipenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de subordinar a si todas as coisas. Nós precisamos aprender a viver com esse desconforto de saber que não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos a uma pátria celestial. É muito triste, meus irmãos, pensar que essa experiência, quando nós a verificamos, né, e somos honestos com a gente mesmo, eu vou usar isso aqui como ilustração, mas obviamente cabe, né, no que eu estou dizendo para você. Eu sei que um monte de gente tem vontade de morar em outro país. Muita gente. E não me refiro aos missionários, obviamente. E também não estou dizendo que não é legítimo mudar de país. Mas se você não responder aquelas perguntas que eu te fiz lá no início, o que está acontecendo é que você está transformando a sua experiência de despatriamento numa experiência de confusão. Não, agora geográfica. Vamos pensar só geograficamente. Por mais branquinho que você seja, a sua cara te denuncia. Vai para a Alemanha. Brinquei com o Regis aqui, hoje de manhã. Regis é negro na Alemanha. Você pode falar a língua deles como um nativo. Você pode ter a documentação, mas você sempre vai ser estrangeiro. Você sempre vai ser tratado como estrangeiro. E o mundo sempre vai te tratar como estrangeiro. Porque enquanto a gente quer agradar o mundo te vê como estrangeiro, porque ele também sabe que você não é daqui. Eles sabem que nós não somos daqui. Não é o que Pedro disse aqui aos irmãos no capítulo 4? Antes vocês eram assim, assim, assado, mas todo mundo que via você, esses irmãos, eles tinham emprego, eles tinham uma vida, eles faziam o que eles tinham que fazer naquelas cidades. Então Pedro não está falando de um despatriamento físico, ele está falando de um despatriamento espiritual. Porque a fisionomia dele, que nem Pedro, né? Eu imagino que ele devia estar lembrando disso, quando ele foi negar o Senhor, o que o denunciou? A sua fala. Ah, cara, você fala diferente.
Você usa uns termos aí, né? Varão. Ô varão. Falou varão, todo mundo já sabe, né? É Pedro lá, antes de negar Jesus. Não, eu não conheço aquele varão de guerra, né? Uai, como assim varão de guerra? É a linguagem pentecostal do Pedrão lá. Tua fala te denuncia. A marca de Jesus em você te denuncia. O Evangelho te denuncia. O Evangelho está te dizendo, querido, que todas as promessas que Deus deu para o povo em toda a história cristã, por isso o Evangelho é uma narrativa. Em toda a história cristã, todas as promessas que Deus deu a Abraão, aos patriarcas, agora Ele está dando para mim e para você. Entende que o que nós podemos fazer com essa experiência de despatriamento? Na experiência cristã, se você incorpora o despatriamento com desprezo pela pátria celestial, na verdade o que você está fazendo é buscar afirmação nesse mundo. E eu vou te dizer hoje, querido, você não vai ser aceito por ninguém. Faça o que você quiser fazer para ser aceito por qualquer pessoa, para pertencer ao grupo X e Y, para fazer isso ou aquilo. Quando você acha, né, que as pessoas não te amam na igreja. Ah, que não sei o quê, não sei o quê. Ou o contrário. Ou você acha que a igreja é só um lugar para você ficar fugindo. É só um lugar para você vir. E você não precisa ter compromisso nenhum com a confessionalidade dessa igreja. Basta vir aqui, sentar, bater o cartão, ninguém te conhece, vai embora. Não. Não. Você não pode vir aqui, sentar e sair daqui sem crer naquilo que é pregado, na confessionalidade, no evangelho que está sendo dito aqui. Tiago diz isso, capítulo 4, versículo 4. A amizade com o mundo é o quê? Todo mundo sabe. Inimizade com Deus. Todos os apóstolos sabiam disso. E se você quiser pensar em termos existenciais, como diria Agostinho, é isso. Coloca qualquer coisa dentro do seu coração para você ver se vai preencher. Vai para a Alemanha, vê se você vai ficar feliz. Aí você está pensando assim, não, mas lá a educação é boa, eu preciso dar educação para os meus filhos. Aí você não frequenta a igreja quando chega lá, que tipo de educação que você está querendo? Você está achando que é mais importante o seu filho saber fazer cálculo integral e derivadas e não sei o que das quantas, do que aprender a palavra de Jesus? Ou você vai terceirizar também o trabalho de criar os filhos na pátria celestial? Não tem como fugir disso. Qualquer coisa que você coloca dentro do coração vai chacoalhar. Não cabe, não preenche. Não preenche, não adianta. A experiência de despatriamento é também a experiência do vazio da existência sem Jesus. Essa é a experiência verdadeira. Lembra da experiência que eu falei do não tempo? É isso. Quando nós somos salvos, nós precisamos, então, aprender a conviver com a experiência do não pertencimento ao nosso lugar de origem. Então, o que nos faz perseverar nesse caminho? Essas palavras que o apóstolo está dizendo aqui. Vocês foram eleitos. 2 vezes ele repete essa palavra. Eleitos, primeiro, né? Segundo, a sua condição. Né? Vocês estão aí, ó. O estado em que vocês estão é esse, pertence a essa região. Mas a sua condição, ela não é dada por nada que esse mundo possa te oferecer. A condição, ele diz aí no versículo 2. Qual é a condição de você ser eleito? Ele repete. Vocês foram eleitos baseados na natureza divina. Não é no que o mundo pode te oferecer. Quem é Deus, querido? Um em essência e 3 pessoas que subsistem, como Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Espírito Santificador e o Filho Salvador. Olha como a teologia petrina é profunda. Está aí na sua Bíblia. Se você voltar e ler direitinho, não é assim? Deixa eu ler de novo para você aqui, ó. Leia na sua Bíblia.
Versículo 2: eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro sabe quem Deus é. De novo, uma palavra, né, do repertório das nossas disputas teológicas, a presciência divina. É interessante como as pessoas tentam explicar esses atributos incomunicáveis de Deus. Eu fico muito triste quando eu vejo, né, as pessoas discutindo, né, a eleição, pensando em quem é eleito ou não. Aí eu pergunto para essa pessoa: você deu conselho para Deus? Ele te contou quem é eleito? Você estava lá, na presciência? Quem te contou essa história, brother? Por que esse interesse em saber o que passa na mente de Deus, se o que importa, segundo Pedro, é que a eleição, queridos, não se baseia em nada, em nenhum evento desse mundo. A eleição está se baseando aqui única, exclusivamente no ato de Deus. Sabe qual é? É isso. Quando você for brigar por eleição, você só tem uma frase para dizer para essa pessoa: Deus quis te salvar. Resolve com ele. A eleição é um ato da vontade de Deus. Você é o resultado da vontade de Deus. Já pensou nisso? Deus quis te salvar. Ele quer te salvar. Resolve com ele se você está brigando aí por quem é salvo e quem não é. Você quer continuar nessa discussão, vai brigar com Deus. É disso que interessa. Você é fruto, resultado da vontade de Deus. Pedro vai dizer isso também na sua carta, no capítulo 2. Lembra que eu peguei aqui, capítulo 5, né, do livro de Daniel, e citei esse texto de Pedro. Como é que Deus te vê? Deus já te vê assentado com Ele nas regiões celestiais. Você pode não ver assim, mas Deus está te vendo assim. Você já está sentado com Ele nas regiões celestiais. E é por isso que o apóstolo diz: vocês são raça eleita, povo sacerdotal. Lembra que eu ensinei aqui sobre o ciúme? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está escrevendo aos irmãos em sofrimento, sim, queridos. Mas o objetivo dele não é só oferecer uma palavra de encorajamento. Não é só oferecer um mero conforto psicológico para as pessoas que estão ali, né, negando a vida, negando a existência. Isso me deixa realmente triste. Porque quando a gente vê as pessoas em sofrimento, o máximo que a gente é capaz de dizer para elas é: ó, Deus tem um propósito nisso. Para de falar esse negócio. Se você não tem nada para falar, fica calado. Porque a impressão que dá, quando você diz, é que o sofrimento é capaz de redimir essa pessoa. E o que Pedro está dizendo aqui é o contrário. Sofrimento não redime ninguém. Você não vai ficar melhor com a quantidade de sofrimento que tiver na sua vida. Se a obra regeneradora de Jesus não atingir o seu coração, não é o sofrimento que vai redimir. Sabe por quê, querido? Esse é o ponto central aqui da mensagem de Pedro. Pedro está dizendo para esses irmãos que antes da conversão vocês viviam pecando. Vocês não pertenciam a essa comunidade. Mas agora, boa notícia que o Evangelho te dá é a seguinte: você não é mais um ninguém. Você não é mais um zero à esquerda. Você não é mais uma pessoa que foi abandonada. Você agora pertence à família de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Deus te chama pelo nome agora. Aquela pedrinha lá do Apocalipse que a gente vai pregar daqui uns dias, que Deus vai colocar na sua mão, com o seu nome, mão, aqui ó, toma aqui. Você precisa se identificar? Toma aqui, seu nome. É triste quando as pessoas confundem o céu com um lugar que é só
o contrário das experiências de sofrimento que a gente tem aqui. Meus irmãos, não façam isso. Já viu aquelas pessoas que porque perderam a esperança nas palavras do apóstolo Pedro? Eu ouço isso com muita frequência. Já que a vida é só sofrimento mesmo, vão morrer. Eu não vou para o céu mesmo? Tudo depende do lugar que você está. Tudo depende do lugar que o seu coração está. Posso morrer mesmo? Não é? Porque depois que eu cruzar a margem, eu vou estar com Jesus. Mas se você acha que a morte é capaz de te redimir do sofrimento que você não suporta nessa vida, quem é mais forte? A esperança que sustenta você no encontro celestial com Jesus ou a própria morte? A morte também não pode redimir ninguém. Não pode redimir ninguém. Vamos falar de outras mortes, porque tem, né? Você acha que Pedro não está falando para os irmãos que estão em sofrimento e os dilemas deles também não são os mesmos? Já estou com 45 anos e não casei até hoje. Acho que Deus... Faço tudo certinho, aí. Oro, jejuo 3 vezes. Dou 70% de dízimo. O que Deus está querendo, bicho? Não é possível. Está achando que é só desejo de morrer? Não é não. O coração vazio, o coração despatriado vai querer preencher esse lugar com coisas dessa vida. Querido irmão e irmã, aprenda nessa manhã, não tem nada que você pode fazer para se justificar diante de Deus. Não existe nada capaz de te levar para junto de Deus, se não é isso que Pedro está falando para esses irmãos. Primeiro lugar, nós já estamos falando, o Deus Todo-Poderoso, que é presciente. Segundo lugar, que na santificação do Espírito nos diz quem nós somos diante de Deus. Muita gente vive sofrendo com a santidade, né? Eu fui um desses. Né? Eu achava que santidade é só o meu potencial, né, de não pecar. Eu achava assim, era maravilhoso eu achar que quando Jesus podia voltar hoje, né? Porque já teve dia que eu pensei isso. Hoje eu não pequei. Acho que Jesus errou a conta, né? Tinha que ter voltado hoje, porque hoje eu não pequei. Aí eu fico calculando qual é o momento que Deus tem que fazer as coisas por causa do meu desempenho. Enquanto você achar que a obra santificadora do Espírito Santo é isso, você ainda não recebeu o Evangelho com a clareza necessária. A obra do Espírito tem uma única função, trabalho, tarefa: comunicar Jesus para você o tempo inteiro. Ou seja, Ele não quer só te afastar dos seus pecados, não, porque isso é natural. Ele quer te aproximar de Deus. Ah, pastor, mas eu peco muito durante o dia. E quantas vezes você peca? 20 vezes. Eu falei, então arrepende 21. 1 milhão. Arrepende 1.000.001. 5 bilhões 700 mais 1. A fórmula é essa, X mais 1 de arrependimento, beleza? Que é isso que o Evangelho diz, ué. O Evangelho está te dizendo que você não pode se aproximar de Deus se não for através da obra santificadora. Tem gente que precisa morar na igreja, ele acha que vai resolver se tiver o quartinho ali no fundo. Né? Não, tem que fugir do pecado, comprar um terreninho para você aqui no fundo. Vai durar 2 dias, que no terceiro você vai continuar pecando do mesmo jeito. Não é um lugar geográfico, é o lugar do coração. É a obra do Espírito no seu coração. Esses irmãos aqui estão sendo elogiados por Pedro,
Por quê? Porque todo mundo os via de um jeito, mas agora a mente, o coração e as obras deles testificam da obra regeneradora de Jesus na vida desses irmãos. A mudança aqui, queridos, é perceptível. Por quê? Terceiro ponto. Está aí no versículo 2 ainda. Porque Deus te elege, o Espírito te santifica. Está aí, ó, só ler. Para obediência. Está escrito na sua Bíblia. Para a obediência e a aspersão de Jesus. Ainda, mas esse pedaço da aspersão eu não entendi, não. Também uma palavra muito utilizada. Pedro é muito intencional, né? Está vendo que ele está fazendo um esforço aqui de usar palavras do contexto bíblico do Antigo Testamentário para que esses irmãos da diáspora sintam-se pertencentes à comunidade dos eleitos. Claro que Pedro tem em mente o que Deus faz. Êxodo 24, versículo 3 a 7. Claro que é isso que ele tem em mente. Olha o que está escrito lá. Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Deus está estabelecendo um pacto com esse povo. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo se levantado de manhã cedo, edificou um altar no monte e ergueu 12 colunas segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés pegou metade do sangue e o pôs em uma bacia, e a outra metade aspergiu sobre o povo, sobre o altar. Depois pegou o livro da aliança e leu para o povo. Eles disseram: agora é a parte do pacto. É para isso que a gente é santo. A santidade é sinergista, não esqueça disso. Você participa, viu, calvinistas de plantão? Na santidade você participa. Por quê? Eles disseram: tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Está aí na sua Bíblia. Não é isso que Pedro está dizendo? Para que Deus te elege, o Espírito te santifica? Para que você obedeça. Para que você incline o seu coração para a obra redentora de Jesus. Sabe por que você passa anos na igreja achando que santidade é fruto do seu livre-arbítrio? Nós já pregamos isso aqui algumas vezes também. Porque nós não conseguimos aceitar que a Escritura pede de nós uma obediência amorosa. Não é por obrigação. Quando a gente faz sem o recurso da graça, você vai fazer aquilo que a história da humanidade, exatamente como ela começou. Você vai achar que redenção é só tapar as suas vergonhas com folha de figueira. Não é. O esforço humano é esse. Deus me deixou. Deus me abandonou. O que a gente faz? Corre para trás da moita e tampa as vergonhas. Não tem como fugir de Deus. Porque quando Ele voltar para te chamar, Ele vai falar: Davi, cadê você? Esther, cadê você? Sai de trás da moita. Sabe o que é a moita? É você achando que redenção depende do seu esforço, que santidade depende de você tampar suas vergonhas. Sabe o que tampa a vergonha? É o sangue daquele animal imolado, aspergido sobre você. O único jeito de tapar as vergonhas é receber a obediência pela aspersão do sangue de Jesus. É disso que Paulo está falando. Olha o que os hebreus dizem. Hebreus 9, o autor de Hebreus
Porque a aspersão dos sangues de bodes e touros e das cinzas da novilha santificada, de uma novilha santificada, os contaminados, santificava os contaminados, quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará você de quê? Da justiça própria, de tentar tapar sua vergonha com a própria folhinha de figueira. O nome disso é justiça própria. Na minha tradução aqui, obras mortas da vossa consciência. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você quer pertencer à pátria celestial, você tem que falar a língua desse povo. Você tem que receber de Deus. Você não pode forçar a entrar. Você não pode só mudar de país. Você tem que ser legitimado pelo próprio Deus. O que te legitima na pátria celestial é o sangue aspergido de Jesus sobre a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho, querido. Então Pedro continua. Isso aqui é sensacional. Que eu fiquei pensando, né? Ainda naquela ideia de que isso aqui foi dito para o judeu. Não. Irmãos, nos cultos antigos, no templo, na sinagoga, até hoje é assim. Quando você vai numa sinagoga, todo o rito começa com uma bendição. Toda oração começa com a bendição. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, blá, blá, blá. Bendito sejas tu, nosso Deus, Rei do Universo, que blá, blá, blá. Toda a bênção começa assim. Toda a bênção no templo, toda a bênção na sinagoga começa assim. Mas Pedro quer que esses irmãos se sintam parte dessa comunidade. Então no versículo 3, ele bendiz a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ter ficado assim. Barehu Adonai, Ravi Yeshua Hamashia. Ah, esse você conheceu. O finalzinho você sabe. Yeshua Hamashia todo mundo sabe. Como é que ficou isso aí em Libras, hein? Depois a gente ensina Libras em hebraico. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, que nos regenerou. Agora ele tocou no ponto. É para isso que ele está falando isso tudo, da obra de Deus na vida desse povo. Não tinha um momento melhor para ele começar a carta, fazendo esses irmãos se sentirem no reino. E como alguns gostam de dizer, ouvindo a língua do reino. Pedro abre a carta mostrando a condição daqueles que estavam longe de Deus, não longe da casa deles. Agora ele quer mostrar, pela regeneração, pelo novo nascimento, que eles estão próximos de Deus. Pedro chama Jesus de Senhor, como o pastor Guilherme pregou aqui semana passada, Kyrios, um título que só os imperadores tinham. Ele é o Senhor da sua vida. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que receber a mensagem do Evangelho, pertence à família de Deus. Quer resolver o problema do vazio, do deslocamento? Não precisa mudar. Mude para trabalhar e ganhar dinheiro, beleza? Para evangelizar. Não é para achar sentido, não. Você vai continuar perdido. Coloque Deus nesse lugar que Pedro está dizendo aqui. Bendiga, mas ainda eu não tenho motivo nenhum para bendizer. Tudo começa com a bênção. Está tudo ruim. Perdi o emprego. Perdi a mulher. Perdi o trabalho lá. Era um bico, mas ainda não está funcionando. Não consigo isso, não consigo aquilo. Morreu fulano. Meus irmãos, o motivo de toda bendição, o motivo de dar glória a Deus,
não é porque Ele vai te entregar algo material. Aprenda isso hoje. O motivo de bendizermos a Deus é por causa do seu Filho Jesus, do que Ele fez por nós, a entregar o seu Filho na cruz, para tirar de você essa sensação de despertencimento, de despatriamento. Deus te regenerou, regenerar, gerar de novo, para quê? Para que a sua esperança seja renovada. Está aí na sua Bíblia. Deus faz isso tudo, né? Para quê? Para que essa viva esperança, ainda que a esperança seja uma experiência subjetiva, que a gente dá conta, né, de entender um pouco, mas esperança, querido, não é só algo que eu desejo alcançar em um tempo X. É muito comum confundir esperança com expectativa de coisas transitórias. Já viu? Você deposita sua confiança em homens. Quem vai ser eleito? Tudo vai mudar. Você deposita sua confiança no emprego que você vai ter na Alemanha, porque aqui nenhum presta para você. No carro que você tem, né? Que se você bater a 500 km por hora, você vai sair vivo. Grande vantagem. Isso é segurança real. Né? Você está muito seguro. Você pode ir a 500 km por hora, bater, não vai acontecer nada com você. Seja feliz. Está vendo que a esperança não tem nada a ver com isso? A esperança viva de que Pedro está falando aqui, queridos, ela está baseada naquele tripé que é tão importante aqui para a nossa igreja. Nas virtudes que brotam de Deus, os teólogos chamam de virtudes teologais. A viva esperança na fé que te diz que tudo isso que eu estou pregando para você aqui hoje é verdade, vai ser sustentada pelo amor que Deus faz brotar em você por tudo isso. Por isso essas três coisas vão durar para sempre. Fé, esperança e amor. Porque isso não depende de você. Depende de Deus te dar isso. Se Deus não colocar fé, esperança viva em você, você pode confundir a esperança com expectativas de algo bom nessa vida ou até na outra vida. Mas você não vai para a pátria celestial se você não entrar através de Jesus. A regeneração te diz, olha o que Pedro está dizendo, para a gente terminar, que essa viva esperança garante para você a herança. Está aí na sua Bíblia. Para que Deus te regenerou? Para uma viva esperança, para te dar a herança, guardada para você. Isso sustenta a nossa fé e a esperança. Essa esperança da revelação de Jesus Cristo no último dia. Quando eu preparei esse sermão, eu estava pensando em chegar aqui, mas as coisas foram mudando ao longo. Eu queria falar de esperança, porque muita gente tem medo do Apocalipse. Mas aqui tem um texto quase escatológico, né? O livro de Apocalipse tem 22 capítulos, e o pessoal fica preocupado com 4 versículos que fala da grande tribulação. Já viu isso? A única preocupação que as pessoas têm é de entender a grande tribulação. Porque elas estão preocupadas se vão sofrer 3 anos e meio, ou 3 anos, 2 meses, 5 dias. 2 horas, 3, né? Já viu? Esses irmãos aqui estão em sofrimento. Esses irmãos estão longe. Eles estão preocupados se a grande tribulação... Eles já estão na grande tribulação. E toda pessoa que está longe de Jesus vive atribulado. A sua grande tribulação sem Jesus não vai durar 3 anos e meio não, querido. Vai durar a vida inteira. E sem Jesus vai durar a eternidade. É isso? Olha o que Paulo diz. Por que a gente não pode confundir a esperança com a experiência psicológica apenas? Romanos 8, 24 e 25. Porque
Na esperança nós fomos salvos. Olha que lindo. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, na ajuda do Espírito Santo. E agora o texto dos fracassados. Os coach agora pira comigo, né? Porque os maus coach, tá bom, gente? Eles piram, né? Porque quando ele lê isso, fala assim, não, mas esperança é para a gente melhorar de vida. Esperança é para ter coisa boa. Né? Tem que ter esperança, porque melhorar, não sei o quê, ganhar mais, parará, aí começa. Aí o texto de Hebreus 11, 13 começa assim, todos morreram. Todos morreram. Ué, mas não era para ter a experiência sensorial, né? Não é isso? A esperança não faz eu ficar belezão o tempo inteiro? Adrenalina, serotonina, todos os neurotransmissores. Não é isso que ele faz? Não. Todos morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas. Confessando, olha o que o Hebreus está dizendo, que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso, receba essa palavra agora para você, querido. Deus não se envergonha de você. Está aí, ó. Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Quero mudar as perguntas do início, só um pouquinho. Você quer viver a vida que tem hoje eternamente? Você compreende a sua condição e o seu estado atual? Pergunta com que eu evangelizava na década de 80. Onde você vai passar a eternidade? Senhor, essa é a tua palavra. É a palavra que nos vivifica, que nos faz pensar sobre tudo que Jesus fez naquela cruz, para nos aproximar dele, porque nele temos promessas fiéis, promessas que são firmes, porque Deus é um rei fiel. Nenhuma das suas palavras volta atrás. Nós somos infiéis, mas o Senhor não. E se o Senhor prometeu nos aproximar através do sangue de Jesus, nessa manhã nós queremos obedecer. Nós não queremos ter medo do futuro, nem do presente, e nem das marcas que o passado deixaram em nós. Queremos uma coisa te pedir hoje: que o teu Filho Jesus Cristo possa ser a única razão pela qual nós almejamos viver ou morrer nessa vida, para a vida eterna reservada para os eleitos de Deus. Aqueles que gozam de toda a alegria do que Deus vem fazendo de eternidade a eternidade. E nos unimos a esses irmãos na história, a esses mártires aqui que nós acabamos de ler, que não viram as promessas se cumprirem, mas creram. Porque nós não precisamos ver com os olhos físicos. Precisamos ver com os olhos espirituais, os olhos da fé. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a crer, Pai.
Prepara o seu coração agora. Esse é o momento em que nós sentamos à mesa de Jesus. Na promessa que Jesus faz, e nós leremos daqui a pouco, inclui o que nós acabamos de pregar. Você que tem a sensação de despatriamento, mas confia com fé completa que Deus está te conduzindo para a pátria celestial. Hoje, quando este pão e esse vinho for colocado na sua mão, você tem neles uma promessa. Uma promessa que sustenta essa viva esperança. A promessa de que os nossos corpos serão restaurados na ressurreição dos mortos. E naquele dia, lá na pátria celestial, você vai pegar o pão e o vinho das mãos do teu Senhor. Quando Ele te disser, vinde a mim, bendito do meu Pai. Daquele dia até o fim dos dias, nós não beberíamos mais do fruto da videira, até que estivéssemos com Ele no reino celestial. Então se aproprie disso hoje, pela fé, tome os elementos, ore, coloque sua vida diante de Deus agora, enquanto nós recebemos e somos servidos ali pelos nossos irmãos. Vamos adorar o Senhor.